você. Hoje as pessoas são muito inconformadas. Oi? Obrigado, Thaís. Boa noite. Está no ar a Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil, hoje com César Romão. Certeza de um programa muito atraente que acrescentará muito para você, telespectador da Rede Vida de televisão. Hoje, com muita alegria, estou recebendo este que é um dos maiores vendedores de livros do Brasil, palestrante, um homem de motivação e de muita mensagem aqui na Rede Vida de televisão. Quero agradecer ter aceito o convite o jornalista Reinaldo Antônio. Reinaldo, que bom tê-lo aqui na Rede Vida de televisão na noite de hoje. É mais uma vez um privilégio estar aqui, Neto. Muito obrigado pelo convite. Boa noite aos telespectadores. Para entrevistar César Romão, eu convidei também o diretor da revista Empresários, Durval Campanini. Durval, que bom tê-lo aqui. Boa noite, eu agradeço muito o seu convite. É um prazer estar aqui nesse importante debate aqui com esse grande conferencista, escritor, nosso grande amigo César Romão. César, que bom tê-lo aqui na Rede Vida, mais uma vez. Tenho certeza que hoje o programa será de grande sucesso. Você que está lançando o livro Ainda Bem Que Você Existe. Prazer, Neto. Obrigado pelo convite. E eu começo dizendo isso, viu, César? Ainda bem que você existe. Muito obrigado. É um prazer estar aqui na Rede Vida novamente. A gente sente saudade daqui, viu? Fica aí 2 anos assim sem ver, a gente sente saudade. E poder falar, né, para esse público maravilhoso da Rede Vida, essa rede de televisão brasileira voltada para a nossa família. César, esse tema é um tema extremamente provocativo, porque eu poderia dizer, ainda bem que você existe, César, Reinaldo, Durval, dizer para minha esposa, dizer para meus filhos, dizer para os meus amigos, ainda bem que você existe, mas ele é tão abrangente que a gente começa dizendo o seguinte, ainda bem que você, telespectador, existe, né? Qual foi o clique que passou na sua mente para puxar este tema e propor essa discussão para a sociedade brasileira? Neto, as inspirações têm nascido muito desse meu contato com o público hoje nas palestras, né? Então, sempre quando eu termino um evento, a gente fica ali ao pé do palco, vai lá para a sessão de autógrafo dos livros, e as pessoas sempre vêm e ficam com aquele, olha, Romão, eu estou passando por isso, e as pessoas começam a contar e pedir que a gente sugira alguma coisa para que elas resolvam determinada adversidade. E, ultimamente, eu tenho percebido o seguinte, as próprias pessoas estão se desvalorizando muito rápido, elas estão se tornando praticamente descartáveis para elas não entenderam a importância delas no seu universo. O que é o seu universo? É no mundo, é na sua família, é com seus amigos, é no seu trabalho. A pessoa briga com o seu chefe hoje no emprego, dia seguinte pede demissão, vai embora. Briga com a namorada, larga a namorada. Briga com o marido, fica um mês depois sem falar com o marido, depois começa a desencadear uma outra briga, acaba separando. Nós estamos no Brasil com um grande número de separação de casais e muitas vezes isso acontece por essa falta de consciência das pessoas de se valorizarem, saberem o quão elas são importantes. E nessa história do amor também, o livro também nasceu baseado nisso, né? As pessoas têm que entender o seguinte, hoje, só amar não basta, não dá mais. As pessoas que só se amam hoje vão acabar se separando. Por quê? Porque só o amor hoje não segura mais as pessoas. Você tem que desenvolver competências para amar. Quais são essas competências para amar? Você tem que desenvolver a compreensão, você tem que desenvolver a paciência, você tem que desenvolver o diálogo. Então existe todo um leque de competências que você tem que desenvolver. Hoje, só ser inteligente também não basta. Você tem que desenvolver uma série de competências, como a criatividade, o empreendedorismo, né, a sua imaginação. Então hoje, tudo aquilo que você quiser, você tem que desenvolver competências para conseguir. E o livro fala muito sobre isso, a ponto de você poder se olhar no espelho quando terminar de ler esse livro e dizer para você mesmo, ainda bem que eu existo, sabe? Eu estou feliz por existir. Nós estamos na Tribuna Independente hoje com César Romão. Nós vamos passar a bola agora para o Reinaldo Antônio, jornalista, que fará a sua primeira pergunta. Reinaldo. Doutor César, o senhor falou em desenvolvimento de competências. Como as pessoas podem desenvolver as suas próprias competências? Reinaldo, prazer. Prazer é um privilégio. Obrigado pela pergunta. Primeiro, nós temos que tomar consciência que nós somos incompetentes. Eu acho que a grande adversidade das pessoas está nisso.
todos nós somos incompetentes em muitas coisas. Primeiro você tem que tomar consciência disso. Todo mundo sabe o que quer. Se você perguntar para alguém, o que é que você gostaria de ter? A pessoa tem isso na ponta da língua. Agora, se você perguntar o que você precisa fazer para ter o que você quer, as pessoas não sabem. Então hoje, quando as pessoas têm um objetivo, a primeira pergunta que tem que se fazer é o seguinte: o que é que você precisa fazer para atingir esse objetivo? Olha, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar 15 horas por dia, eu preciso melhorar o meu espírito, eu preciso melhorar a minha condição de religiosidade, eu preciso melhorar minha fé no Cristo, eu preciso... É isso que você vai ter que fazer. Então, desenvolver competências é você primeiro, tomar consciência de que você precisa descobrir o que é necessário para você realizar os seus objetivos. Na Tribuna Independente, hoje, César Romão. César Romão está lançando o livro Ainda Bem Que Você Existe. César, o telespectador da Rede Vida também quer ouvir a participação do Durval, o diretor da revista Empresários. Durval. César, nós temos acompanhado muitos eventos no Brasil. A revista Empresários tem feito suas coberturas e sabe que você construiu uma bela carreira como escritor e conferencista. Aliás, um dos mais conceituados no Brasil e no exterior. Eu te pergunto, quais as principais características que o ajudaram a conquistar esse espaço? Bom, Durval, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui com você, um editor aí tão importante nesse nosso Brasil, né? Com um compromisso tão grande aí com o empresário. Essa revista que está sempre em todos os eventos, aí a revista Empresário, sempre cobrindo aí os melhores eventos, as melhores conferências. E a gente chega às vezes nas conferências, né? Tá lá o pessoal com a revista na mão, então parabéns aí pela sua habilidade em atuar nesse mercado. Olha, Durval, quando eu começo a olhar para trás eu fico até cansado, sabe? Porque são 10 anos de carreira e muitas vezes a gente não dá conta de tantas coisas que você fez. Agora eu poderia dizer para você algumas coisas que eu nunca abri mão na minha carreira. Eu acho que talvez sejam essas as grandes características e não vou abrir mão nunca. Eu nunca vou abrir mão do respeito pelo meu público. Eu nunca vou abrir mão do respeito que a gente tem pelo leitor quando a gente lança um livro. Então você nunca vai ver um livro meu com notícias, com coisas ruins, com coisas desagradáveis, com chacotas. Eu nunca disse um palavrão num palco. Nunca. Eu nunca ofendi ninguém num palco. Eu nunca abandonei, por exemplo, a minha família em relação à carreira. Até muita gente até fala, poxa, Romão, mas venha, é só até ali. Eu falo, não, bicho, hoje é o dia de sair com meu filho, hoje é o dia de sair com a minha esposa, hoje eu não vou, a não ser que eu leve a família toda, então traga, né? Então eu acho que a carreira das pessoas é construída pelo poder daquilo que elas têm de não abandonar, que são as coisas mais importantes que nós temos. Então eu venho construindo a minha carreira sem abandonar o que eu amo, respeitando as pessoas que me auxiliam a construir essa carreira, porque, Durval, você sabe disso, você tem um veículo de comunicação, como a revista Empresário, que por mais que você se empenhe, quem constrói, por exemplo, a sua revista são os seus leitores, são os seus anunciantes, né? E a carreira de escritor e conferencista é isso, porque você pode descer de um palco e ali acabou a sua carreira. Você pode escrever um livro e ali acabou a sua carreira. E eu acho que se você tiver essas características, você vai ter 10 livros, como eu tenho, e já estou com o projeto aí do próximo, né? Você vai estar sempre em cima de um palco, porque as pessoas verão o respeito que você tem por elas, porque as pessoas querem ser respeitadas hoje, na sua individualidade, naquilo que elas pensam. E eu acho que o grande problema hoje da comunicação é justamente quando você tenta convencer os outros de que o que você faz está legal. Não, eu acho que o importante é você criar reflexões. Essa é uma outra característica. Eu nunca tentei ninguém convencer a ter como mestre, por exemplo, Jesus Cristo, que é o meu mestre. Eu nunca tentei convencer ninguém a, de repente, montar um site como é o meu site, né? Então eu acho que você tem que causar reflexão nas pessoas e ter um trabalho que possa se sustentar através da ética, através da dignidade, porque sem ética hoje é muito difícil vencer. Ah, Romão, mas é difícil vencer com ética no Brasil. É difícil mesmo, mas olha, todas as vitórias que você conseguir sem ética, na tua vida pessoal, na tua vida profissional, você vai perder.
não vai durar o suficiente para você poder desfrutar. As únicas que vão restar são aquelas que você conseguir com ética. César, o telespectador de todo o Brasil pode enviar perguntas para o programa de hoje através do telefone da tribuna, que é o 0 operadora 17 3215-9600. Ou então, a participação poderá ocorrer também pela internet no endereço eletrônico tribuna@redevida.com.br. O telefone e o e-mail já está na sua tela. Mas César, o tema Ainda Bem Que Você Existe é muito mais uma reflexão interior para a pessoa que se olha no espelho, como você disse agora há pouco, e dizer, puxa, ainda bem que eu existo. Ou é também uma provocação para as pessoas olharem para o outro, para enxergar o outro e dizer, olha, mesmo que você tenha me ofendido hoje, mesmo que as coisas não tenham dado certo do jeito que eu queria, ainda bem que você existe. Como é que é essa sua visão sobre esta contribuição? Neto, esse é um livro provocador, como você disse, a intenção é bem provocadora. Por quê? Porque é só através da provocação inteligente, da provocação com respeito, que você consegue causar reflexão nas pessoas. É como a pergunta, quer dizer, às vezes a grande resposta não está na resposta, está numa pergunta, está numa maneira de você formular a pergunta. Até porque quando você descobre todas as respostas, o universo vem e muda todas as perguntas, né? Então o que muda é a pergunta. Então se você souber formular boas perguntas, você vai ter sempre as respostas que você precisa. E esse processo de provocação acaba causando sempre boas reflexões. E o livro tem justamente esse objetivo, não é mostrar só a sua importância no universo, mas é que você também abra o seu coração, a sua mente, para a importância das pessoas que estão ao seu lado. É você olhar para o seu filho e falar, puxa vida, que bom que o meu filho existe. É você olhar para um amigo que você está brigado, que você de repente não fala com ele há muito tempo, e dizer, puxa, mas que bom que eu tenho esse amigo, que bom que eu tenho essa esposa, que bom que eu tenho esse pai, que bom que eu tenho essa mãe. O livro tem essa proposta de causar essa reflexão dentro dos lugares e do teu espaço de atuação. Aliás, Neto, eu queria até deixar um recado aqui ao teu telespectador, deixar uma mensagem aqui, que é o seguinte, olha, eu vou sortear 10 livros de presente para você, tá bom? É muito simples, você vai entrar no meu site www.cesarromão.com.br, vai escrever para lá, dizer que você está assistindo a tribuna e você vai concorrer a este sorteio de 10 livros, Ainda Bem Que Você Existe. Espero que você ganhe, tá bom? Espero que você seja um dos 10 sorteados. Olha, o site já está na tela, www.cesarromão.com.br. É muito fácil, né? cesarromão.com.br. Rinaldo, por favor, a sua participação. Doutor César, o homem tem dentro de si um princípio inato da harmonia? Olha, nós estamos nesse planeta aqui há 14 milhões de anos, né? Desde o primeiro vestígio, talvez, de ser humano aqui, que foi o Ramapithecus. E a gente, nesse processo, Renato, nós sempre andamos à frente. Aliás, foi até a mulher que deu um freio no homem, né? Porque nós andávamos para frente, comíamos tudo que encontrávamos e íamos para outro lugar procurar mais alimento, mais coisas. E um dia a mulher pegou e enfiou uma sementinha na terra, a mulher que inventou a agricultura, né? E falou assim, olha, você não precisa ficar andando por aí para procurar comida, a gente planta essa semente aqui e vai nascer e a gente pode se estabelecer aqui. Então, essa busca do ser humano por algo melhor, por algo maior, ela sempre foi incessante e sempre será. Mas é importante que nessa busca nós encontremos o nosso ponto de equilíbrio, encontremos a nossa harmonia conosco mesmo e com o universo. Porque, olha, está muito difícil hoje até as pessoas encontrarem essa harmonia, viverem na harmonia. Mas tudo porque cada um, na minha opinião, quer impor a sua visão. Esse é o grande conflito. Cada um quer convencer o outro de que o que ele sabe e o que ele pratica é melhor do que o outro está fazendo. Eu acho que nós temos que estabelecer entre as pessoas um respeito pelos pensamentos, pelas ideias, pelo seu processo de atuação, pelo seu trabalho, e refletir. Quer dizer, nem sempre o que é legal para você pode ser bom para o outro. Então, a harmonia nasce
do respeito à diversidade entre as pessoas. Mas nós temos essa centelha interior da harmonia. Nós nascemos num mundo harmônico, né? Nós desarmonizamos tudo isso na realidade. Porque se você ficar quietinho, observando o seu corpo, se você ficar quietinho quando você está abraçando o seu filho ou a mulher que você ama, presta atenção e dá uma olhadinha à sua volta e você vai sentir que até parece que o oxigênio ficou mais puro. Porque nós temos esse sentimento harmônico, nós buscamos por ele. O que é necessário entender é o seguinte, tem um preço para pagar. Você está disposto a pagar esse preço? Qual é o preço? O preço é você ter consciência de que nem tudo que está aí fora é verdade. Que nem todas as notícias desagradáveis que você vê nos jornais e revistas é verdade e vai ter um reflexo na sua vida. Que a bomba que caiu no Iraque não vai cair aí na sua casa. Quer dizer, as pessoas têm que ter essa consciência. Hoje, é impressionante, tem gente que chega às vezes nas minhas palestras, já chega apavorado porque ouviu uma notícia econômica ou alguma outra notícia desagradável e já entra em pânico. Então você sofre nesse processo de dissonância cognitiva. É quando você joga a sua perspectiva no futuro ou no passado e não atua na sua posição, no seu momento. Você fica, por exemplo, você não se dedica à sua esposa porque você acha que um dia você vai encontrar uma mulher melhor. E aí o que vai acontecer se você não se dedicar a ela? Você não se dedica ao seu trabalho, eu só vou me dedicar ao meu trabalho quando eu conseguir um emprego que seja assim, assim. E daí, enquanto você não conseguir, se você não se dedicar a esse, ele não vai ser harmônico na tua vida. Então, eu acho que uma das maneiras também da gente colocar harmonia é você se dedicar inteiramente ao que está ao alcance da sua mão. Passa a mão, todo dia de manhã, passa a mão assim ao teu redor, né? Vai passando e tudo que você conseguir pegar são as coisas que você tem que se dedicar. Você vai acordar de manhã, quem é que está perto de você? Ela é a tua mulher? Opa, ela está ao alcance da minha mão. Eu preciso me dedicar para ela. O teu filho vai te acordar às 6 horas da manhã, como faz o meu. A sua mão alcançou? Alcançou. É a ele que você tem que se dedicar. Tudo que tiver ao alcance da sua mão, você procura se dedicar ao máximo. Nós estamos na Tribuna Independente hoje com o escritor César Romão. Nós vamos fazer um breve intervalo, já retornamos aqui na Tribuna Independente. Até já. Voltamos a apresentar a Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil, hoje com a presença de César Romão, escritor e conferencista que está lançando o livro Ainda Bem que Você Existe. Eu quero contar agora com a pergunta, com a participação do jornalista Durval Campanini, que é diretor da revista Empresários. Durval. César, vamos falar de empresários, já que a Empresários Revista está aqui hoje presente para apertar um pouquinho. E numa de suas palestras, nós estávamos assistindo, a equipe Empresários, inclusive, e alguém na plateia questionou uma pergunta relacionada a Deus. Eu sou um empresário que tem muitos problemas. E como eu faço com esses problemas junto a Deus? E você deu uma resposta bastante à altura. Você disse para esse empresário na plateia que ele não apresentasse o problema dele para Deus, mas em si apresentasse Deus para o problema dele. Na espiritualidade dos negócios, como você analisa esse conceito, César? Olha, primeiro que eu acho que a gente incomoda Deus demais, sabe, Durval? É um tal de incomodar Deus lá porque o importante é o seguinte, não é a gente pedir as coisas para Deus, o importante é você ser ouvido por Deus. Então, eu acho que você tem que fazer a seguinte pergunta para você: o que é que eu tenho que fazer para ser ouvido por Deus? Primeira coisa, só é ouvido por Deus as pessoas que praticam o bem. Só são ouvidos por Deus as pessoas que se preocupam com o universo e que de alguma maneira se relacionam com atos nutritivos que causem boas ações, que possam auxiliar teu próximo. É aí que você vai ser ouvido por Deus. Caso contrário, você vai estar incomodando Deus, porque não adianta. E normalmente, a gente sempre, quando nas orações, né, a gente leva o problema para Ele. Eu acho que tem que ser o contrário. Diante dos seus problemas, você tem que apresentar o tamanho do seu Deus, né? Você tem que apresentar o tamanho da sua fé. E a espiritualidade nas empresas hoje é um processo que, na minha opinião, está muito longe ainda de ser praticado. O que é a espiritualidade nas organizações? Vou dar um exemplo aqui do Exército Brasileiro. Na minha opinião, o Exército Brasileiro, ao qual eu tenho a honra
de prestar trabalhos há alguns anos na área de motivação, tanto no Exército como na Força de Paz da ONU, agora também fazendo um trabalho motivacional muito grande na Polícia Militar do Estado de São Paulo. O Exército Brasileiro, assim como a Polícia Militar, são as entidades as organizações mais espiritualizadas que eu conheço. Por quê? Porque lá você encontra pessoas de diversas raças, diversas crenças, diversas ideias, diversos pensamentos, unidos por uma causa, que é a nossa bandeira. Isso é espiritualidade. É quando as pessoas, dentro de muitas diferenças, se unem em torno de uma causa maior, que seja o bem, que seja algo benéfico à sociedade. E o empresário tem que ter essa consciência, quer dizer, fica aí a pergunta para você. Você que tem que se perguntar se dentro da sua empresa toda a diversidade que existe é respeitada e está unida em torno de uma causa, ou em torno de um salário, ou em torno de um balanço. Dependendo da resposta, você vai saber se a tua empresa é uma empresa que pratica espiritualidade ou não. César, muitas vezes, dentro de uma empresa, você tem pessoas desagregadoras. Mas a pessoa que é desagregadora nunca acha que ela é a desagregadora. Ela sempre acha que é o outro que está desagregando, não é? Como que a pessoa tem que fazer? Quais são os exercícios que a pessoa tem que fazer para reconhecer quem é o desagregador? O outro ou ele? É fácil, olha. Eu acho que o primeiro desagregador do planeta, quem conheceu foi Noé, quando construiu a arca. O Noé, quando ele fez a arca, ele criou uma grande organização, né? Colocou uma grande diversidade de habitantes ali dentro daquela arca e foi levar para a terra firme, para a terra segura, que é onde toda organização quer chegar. E o primeiro desagregador dessa história toda foi o pica-pau, que era um passarinho que não se conformava em ficar dentro da arca. Ele voava para fora e furava a arca, e encheu a arca de furo. E não podia, porque entrar água afunda, mata todo mundo. Então, mas ele não queria saber. Por quê? Porque o negócio dele era furar, é fazer buraco, é bater o bico na madeira, não importa se a arca ia afundar e levar todo mundo junto. Na realidade, o desagregador, ele existe, está em todas as organizações. Eu acho que nós temos que ter nas organizações alguém que identifique esse desagregador, né? Alguém que identifique o pica-pau. E olha, não tem outro remédio para ele a não ser afastar esse pessoal da equipe, afastar esse pessoal da atividade da empresa, recomendar a ele que descubra a sua aptidão e vá fazer uma outra coisa, vá bater o seu bico em outra árvore, né? Em outra arca. Porque, Neto, as pessoas que têm essa conduta, elas são impressionantes na área de tirar os sonhos daqueles que estão lá para vencer. Porque basta você levar uma notícia boa para essa pessoa, ela vai lá e consegue botar 1000 defeitos nessa notícia boa. Né? É o cara que faz concurso de cicatriz, né? É o cara que você conta uma notícia ruim para ele, ele tem 5 pior para contar para você. E não tem jeito, porque isso é um processo que falta crescimento, né? São pessoas que não cresceram ainda intelectualmente, não cresceram ainda religiosamente dentro das suas crenças. Então o trabalho delas justamente é botar em teste, né, a fé dos outros. Está aí uma boa oportunidade também de você testar a sua fé com esse tipo de gente. Saber se você vai acreditar nela ou nos seus objetivos, nas suas metas e naquilo que pode fazer bem para você. Muito bem, César. Nós estamos hoje na Tribuna Independente, os telespectadores já começam a participar, mas antes que o César responda a próxima pergunta do telespectador, eu gostaria que o Reinaldo a fizesse. Por favor, Reinaldo. Doutor César, qual seria o efeito de tanto conhecimento quanto o senhor tem e transmite muito dele para os empresários, em escolas de primeiro grau, na periferia, em favelas? Como é que o senhor acredita que essas pessoas reagiriam ao conhecimento que o senhor já transmite com tanto saber para empresários? Olha, eu tenho feito eventos muito dentro de universidades, tenho participado de muitos congressos sobre educação aqui no Brasil, e eu acho que nós temos que repensar o nosso processo educacional. Nós temos que fazer um processo educacional que seja de inclusão e não de exclusão.
Enquanto nós tivermos fila em porta de escola de mães querendo matricular seus filhos, que passam madrugada para pegar uma senha no outro dia, às 7 horas da manhã, eu acho que há algo errado ainda na nossa educação. Porque as pessoas, além de você passar conhecimentos a ela, você tem que preparar as pessoas para receberem conhecimento. Pouca gente sabe disso, mas o Brasil tem um solo muito pobre em função das queimadas que são feitas aqui no Brasil. O Brasil tem um solo muito pobre em determinadas regiões, dentro dos minerais que as pessoas se alimentam. Então você tem alimentos no Brasil que são muito pobres energeticamente. Então, antes de você pensar em passar conhecimento para este jovem, para esta criança, você tem que pensar em dar saúde para ele. Você tem que pensar em que ele tenha um desenvolvimento hábil para que o seu cérebro possa atingir o seu ponto máximo, né? E para que ele possa receber o conhecimento. E eu vejo em escolas, principalmente escolas públicas aí ao redor do Brasil, esse ano acho que eu já atravessei o Brasil 2 vezes aí fazendo eventos, e a gente nota que de repente você quer passar alguma coisa para uma criança, mas ela não tem condição física, ela não tem condição de saúde de assimilar aquele conhecimento. Então acho que a escola, nós temos que repensar todo esse processo e primeiro analisar se as crianças que estão lá estão hábeis, com saúde, para receber o conhecimento, para receber o aprendizado e colocar em prática isso. Ô César, tem aqui um golpe danado, a Emília Spolidori, de Piracicaba, dizendo que gostaria de ganhar um livro, mas a Maria Viliana Maldonado, de São José do Rio Preto, também, a Inês Stefanello, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, dizendo que o programa está maravilhoso e gostaria de ganhar o seu livro, a Maria José dos Santos, de Mogi Guaçu, diz que está adorando a entrevista, ela é muito inteligente, que gostaria de ganhar o seu livro, o Salvador, de Taboão da Serra, São Paulo, parece que é o Salvador Machado, ele gostaria de saber onde encontrar o seu livro, ainda bem que você existe. Onde encontrar? Olha, vamos fazer o seguinte, vocês que escreveram para cá querendo ganhar o livro, entra lá no site, põe lá o teu nome, fala que você estava assistindo a Rede Vida, eu vou sortear 10 livros através do site. Eu espero que você seja uma das pessoas sorteadas. Vai ficar justo, hein? O livro é fácil, né? Porque você encontra em todas as grandes redes, principalmente na rede Siciliano de livraria, são mais de 80 lojas aí em todo o Brasil, Saraiva, La Selva, mas principalmente na rede Siciliano, que está bem, o livro lá está bem colocado, está na lista de mais vendidos lá da Siciliano já, então qualquer livraria que você entrar, se tiver alguma dificuldade, entra no meu site, www.cesarromão.com.br, explique a sua dificuldade e a minha equipe vai te auxiliar e você terá o livro aí com você. Ô César, o que é interessante é que esse livro aqui cabe na mão, né? É pequenininho. Olha, porque é uma mudança de marca. O homem é marqueteiro para chuchu. Ele sabe como vender e atender o seu cliente. Como é que é isso aqui, César? Por que nesse formato? Ele cabe na sua mão, mas tem cara de livro grande. Você reparou? Ele cabe na mão, né? É um livro assim pequenininho, né? Mas ele tem cara de livro grande. Você só sabe que ele é pequenininho porque você está segurando aqui. Mas a realidade, né? Até assim, as pessoas hoje estão... Até um pedido, esse livro atende a pedido de muitos leitores. Você fala, Romão, dá para você fazer um livro que custe menos? Dá para você fazer um livro que eu leia rápido? Dá para você fazer um livro que eu possa abrir em qualquer página e ler uma forte mensagem de reflexão? E dá para você fazer um livro que caiba no bolso do meu paletó, que eu possa ler a qualquer momento, no carro, no ônibus, enquanto eu estiver na fila do metrô, enquanto eu estiver dentro do metrô, enquanto eu estiver na fila, na cadeira do dentista? Eu falei, dá. E eu resolvi esse desafio. E, Neto, eu demorei mais para escrever esse livro do que qualquer um outro meu. Porque em tudo que você... Todas as páginas têm uma mensagem curta, objetiva e extremamente elaborada. Ô César, tem aqui também as perguntas. O Padre Frank, por exemplo, ele é de Ferro Grande, no Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte, nesse momento competitivo, são valorizados os primeiros lugares. Como mostrar para os que não chegam lá que tudo é importante? Padre Frank, eu agradeço inclusive a sua pergunta, a sua participação. Muito obrigado. E ele fez uma conexão muito interessante. Antes de nós entrarmos no ar, no programa ao vivo, a Rede Vida estava mostrando um especial sobre a Grécia, sobre toda a preparação do povo grego para receber as Olimpíadas. E esta pergunta é extremamente oportuna, porque durante os próximos dias agora nós estaremos valorizando a competição,
o primeiro lugar, a medalha de ouro, às vezes quem pegou medalha de prata, medalha de bronze, ou quem pegou em quarto lugar já não é mais nada. Então a pergunta do Padre Franklin é uma pergunta extremamente interessante. Olha, Padre Franklin, eu sou um dos combatentes sobre esse processo de competição na sociedade e nas empresas. No esporte, ela é necessária porque a história do esporte, né, é feita nisso. Lá na Grécia mesmo, as Olimpíadas nasceram porque um grego correu durante quase 7 dias lá para avisar que eles tinham ganho a guerra, e quando ele chegou, ele morreu, ele deu a notícia, ganhamos, e morreu. Né? Passou lá muitos dias correndo. Mas eu acho que no esporte tem que ser assim, porque é o esporte. Né? Alguém tem que ser o campeão, alguém tem que ser o vice, mas é um esporte. Agora, existe um processo todo nessa competição de esporte que faz com que as pessoas cresçam. É a diferença entre o esporte, a sociedade e a empresa. A competição no esporte faz com que a pessoa cresça a nível físico, a nível mental, a nível de conhecimento. Agora, a competição na empresa é o contrário, só faz com que as pessoas se desentendam, porque essa luta de querer tomar os lugares, de querer ser o chefe, de querer entregar o trabalho primeiro, dentro de uma sociedade organizada, ela não pode existir. Eu, inclusive, falo em um dos meus livros, Neto e Padre Franklin, que a coisa que eu mais combato no Brasil é aquela história de o funcionário do mês. A gente entra nas empresas hoje, Neto, e vê lá, o funcionário do mês. Quer dizer que aquele mês inteiro só ele foi legal? Só ele trabalhou? É a equipe do mês. São todos. Quer dizer, se você não tiver esse processo de equipe, a sua empresa está fadada a estimular a competição e você vai ter muita animosidade entre os seus colaboradores. Agora, no esporte, eu tive o privilégio de estar fazendo recentemente, na semana passada, um evento com o Evandro Mota e o nosso querido Carlos Alberto Parreira. Aprendi muito com o Parreira até falou nesse nosso encontro muito sobre a competição e o quanto os nossos jogadores brasileiros crescem para se tornarem melhor, porque o grande negócio da competição no esporte, às vezes não é você chegar em primeiro, é o quão você cresceu para chegar em primeiro. E você chega num ponto que, nem que você não for o primeiro, você vai entender. E o Parreira, nesse evento, ele fala uma coisa muito interessante, um depoimento do Taffarel, agora recentemente, quando o Taffarel foi defender aquele pênalti do jogador italiano, o último pênalti, o jogador chutou para fora. E o Taffarel disse, puxa, ainda bem que foi para fora, porque se eu tivesse defendido este pênalti, todo o processo de vitória do Brasil seria atribuído a mim e os meus companheiros não teriam a mesma glória que eu teria. E desta maneira, ele chutando para fora, todos nós vencemos. Todos têm que vencer. Padre Frank, parabéns. Eu acho que a sua visão é perfeita, combina com a minha. Muita gente não gosta, mas... Olha, César, como é que você é uma pessoa realmente diferenciada? E o Taffarel, ele fez uma contribuição muito bonita, contribuindo para dividir os louros daquela premiação. O Baggio foi quem chutou para fora, não foi isso? Foi o Baggio. Baggio. Exatamente, o Baggio que chutou para fora. Agora, também que crueldade com o Baggio, né? Que era um dos craques do time. Olha, eu vou pedir um intervalo, já me deram o sinal aqui, tem uma porção de pergunta, mas daqui a pouquinho nós voltamos, inclusive, com a sua participação, telespectador da Rede Vida. Até já. Voltamos a apresentar a Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil, hoje com a presença do escritor e conferencista César Romão. César, o Luiz Antônio de Souza e Silva, de Potirendaba, São Paulo, ele está perguntando o seguinte, o seu livro, Fábrica de Gente, é vero? É, o livro é uma narrativa, né, de 20 anos de experiência que eu tive, e é um livro que eu estou muito feliz até porque ele está sendo adotado aí por muitas universidades de sociologia, universidades de administração, e eu estou conhecendo um universo novo, porque as pessoas, os alunos têm usado esse livro agora como case de discussão, para fazer os seus trabalhos científicos. Isso para a gente é um grande orgulho, para um escritor, né, que de repente narra a sua experiência, poder saber que a sua experiência está servindo aí de inspiração a outras pessoas. César, de Mangaratiba, a irmã Tereza Oliveira, ela está perguntando o seguinte, como trabalhar com pessoas completamente pessimistas, que não confiam em nada, principalmente em si próprios? Irmã Tereza, as pessoas se motivam por resultados. Até mesmo um pessimista, se nós oferecermos a ele resultado,
ele não vai questionar, porque contra resultado não há pessimismo, né? Então nós temos que mostrar ao pessimista que ele tem que ser competente. O que é você ser competente? É transformar o seu esforço em resultado positivo. O pessimista é muito esforçado, mas ele não consegue transformar esse esforço em resultado. Então, a maneira de se trabalhar com pessoas que não têm crença em nada é eliminar a crença dessas pessoas através de resultado. Para isso, quer dizer, esse faz parte até do meu trabalho, quer dizer, o meu trabalho motivacional, ele até tem esse processo, mostrar às pessoas como é que elas podem obter resultado. Porque mesmo que o pessimista diga, mas isso não vai dar certo, olha, mas já deu. Então, quando você mostra resultado, toda essa circunstância muda. César, o advogado Milton Euclides Tomilelo, de Sananduva, no Rio Grande do Sul, ele pergunta, qual a sua opinião sobre a reconciliação, quando a parte oposta não aceita reconciliar-se? Reconciliação amorosa, talvez? É isso que eu deva compreender? Ele é advogado? Pode ser vamos falar, amorosa, pode ser... Vamos falar da amorosa, vamos falar então da reconciliação amorosa. Tem tantos tipos de reconciliação. Vamos falar da amorosa, então, né? Olha, eu acho que a reconciliação, ela é um processo onde as duas pessoas têm que se desenvolver muito intelectualmente e até sentimentalmente, né? Porque muitas vezes, Neto, a reconciliação em ambas as partes, ou no amor, ou nos negócios, ela não acontece por causa de orgulho. As pessoas são muito orgulhosas. Eu não vou dar meu braço a torcer, eu não vou fazer, eu não vou... Então, o orgulho atrapalha muito. Eu acho que é interessante, antes de tentar uma reconciliação, a gente analisar o nível de orgulho das duas partes. Aí, diante disso, você prepare aí uma boa proposta que você acha que o nível de orgulho das duas partes poderá aceitar. Porque tem gente, né, que mora no Monte Olimpo e já despejou Zeus de lá e o Zeus está morando no andar de baixo. Quer dizer, tem gente que é muito orgulhosa. E o orgulho, na realidade, é insegurança, né? Porque pessoas que têm segurança, elas não precisam ser orgulhosas porque elas sabem do que são capazes, sabem o que é bom para elas, sabem o que deve aceitar, sabem o que é certo e sabem o que é errado. O João Fabrício, do Rio de Janeiro, ele pergunta, um homem é capaz de obter a paz? É claro, eu acho até que nós é que criamos o nosso próprio transtorno, né? Olha, eu vou te dar um exemplo. Você já pensou, é João, né? É João, né? É João, meu xará. Você já pensou o quão duro a gente dá para ficar doente? Presta atenção no que eu vou te falar agora. Rapaz, a gente dá um duro danado para ficar doente. A cama te chama para dormir às 11 horas, você não vai, né? Você está lá na mesa, aquela comida está dizendo assim para você, não me coma. Você vai lá e come aquela feijoada à noite, né? Aquela coisa. Quantas coisas nós fazemos e damos um duro danado para que a gente crie os nossos próprios transtornos. Nós sabemos que aquele tipo de pessoa nós não devemos nos relacionar, mas você faz o quê? Convida para ir na sua casa. Vai lá, se relaciona. Nós sabemos o que faz mal. O problema é que a gente vai lá e experimenta. É aí que você vai afastando de você a sua paz. Eu gostaria do Durval. Durval, interessante. Não, interessante esse bloco aqui. É verdade. Chama-se a lei do associativismo, né? A gente dá um duro contra ela mesma. Você tem que dormir cedo, não dorme. Você tem que comer comida sadia, não come. Você tem que estudar para poder ser alguém na vida. O médico falou, não pode comer isso aí que dá mais vontade de comer, né? Você não pode fumar e fuma, você não pode beber e bebe. Nós fazemos muito para ser infeliz. Nós temos que fazer as coisas para sermos mais felizes, né? Quando você diz assim, olha, aquela mulher não é viável, é que vai lá e é aquela mesmo, ou o homem em si, né? Mas César, eu quero fazer uma pergunta para você. Hoje o profissional de vendas e de RH, o que ele pode encontrar de interessante, que estimule nesse seu último livro, Ainda Bem Que Você Existe? Olha, Durval, esse livro ele é muito abrangente e o profissional de vendas hoje, eu vou te dizer, você que é profissional de vendas, a gente tem feito muita convenção de vendas pelo Brasil, mas muita, tem tido muito contato com vendedores, e até porque o pessoal brinca comigo, né? Porque eles querem saber como é que o Romão vende tanto livro. Pô, Romão, mas vender livro, gente, é uma coisa difícil, não é tão simples, né? Mas aí o pessoal sempre questiona, porque é um case, né? O meu número de vendas de livro hoje no Brasil é um case para esse pessoal.
Então ele dizia, ah, Romão, mas vender livro no Brasil é difícil, todo escritor no Brasil é imortal, porque não tem onde cair morto, né? Então é a conotação que o pessoal dá por aí. E para o pessoal de vendas, esse livro, eu vou te dar uma das mensagens que você pode obter no livro, por exemplo. Você que trabalha em vendas hoje. As pessoas hoje não compram mais produtos, as pessoas hoje compram possibilidade. Você tem que aprender a vender essa possibilidade. Quando as pessoas compram um veículo, elas compram uma possibilidade de compra, uma possibilidade de conforto, uma possibilidade de elegância, de status, de velocidade. Quais são as possibilidades que o teu produto vai oferecer para essa pessoa? Para os profissionais de RH, eu acho que os profissionais de RH vão encontrar nesse livro uma grande maneira de poder conhecer melhor, de poder ser mais aberto, escrever menos. O profissional de RH está sempre anotando alguma coisa e não presta muita atenção realmente nas pessoas. Tem muito profissional de RH por aí, né, que classifica o colaborador como talento, mas o dia que o talento atrasa, ele desconta o domingo. O dia que o talento vai fazer um curso, ele perde o dia lá e descontam o dia dele. Então, esse livro vai mostrar para o RH a parte realmente humana de relacionamento entre as pessoas que você vai poder aproveitar e melhorar o seu desempenho junto à sua equipe aí. Olha, vem uma pergunta aqui de Crucilândia, Minas Gerais, da Sônia Pinheiro. Sônia, muito obrigado pela sua participação. E o questionamento da Sônia eu achei muito interessante, porque ela está pegando um tema atual. No contexto das eleições de 2004 agora, sendo você um candidato, que indagações você formularia para que o público pudesse ter certeza que ainda bem que você existe? Ela, na verdade, está pedindo uma dica. Como que o candidato se apresenta para o seu eleitor para dizer, olha, ainda bem que você, eleitor, existe e ainda bem que eu existo? Olha, nós estamos num processo eleitoral aqui no Brasil, na minha opinião, Neto, a política no Brasil virou a política no Brasil virou a arte de tirar dinheiro do rico e voto do pobre, prometendo livrar um do outro, né? Então pega o pobre e fala que o pobre vai ficar rico, e pega o rico e fala que vai acabar com a pobreza. Então eu acho que hoje, para que você tenha noção aí do seu candidato, eu acho que nós teríamos que ter endereço dele, da mãe dele, da família toda dele, que é onde você vai cobrar, né? Não aceitar que a secretária dele nos atenda, até afinal de contas somos nós que fomos lá votar nele, não foi a nossa secretária. Eu acho que você tem que ter intimidade com essa pessoa a ponto de conhecer realmente a ética de vida dele, só isso. Conhecer a ética de vida do candidato. Esse é o suficiente para você escolher o seu candidato. Agora, existe hoje um dito popular, né, que as pessoas dizem hoje aqui no Brasil, eu ouço muito isso. Ah, a gente vai votar no menos ruim. Quer dizer, isso é triste. Mas nós temos que trabalhar, temos que acreditar na democracia. O Brasil não é construído só de políticos, o Brasil é construído pela nação dele e não pelos políticos dele. E com detalhe, né? Todos os políticos saem da própria sociedade, né? É um reflexo da escolha da sociedade também, né, César? Ô César, a Lúcia Correia de Macapá, do Amapá, o que fazer para valorizar mais as pessoas, já que estamos voltados mais para um mundo material? Olha, Lúcia, eu acho que a gente tem que quebrar um pouco a nossa lente de aumento, sabe? Porque muitas vezes, sabe aquela pessoa que você amou um dia, que você achou que era legal, aí um dia você começa a pegar a sua lente de aumento e começa a colocar nela. Você vai ver se ela ficou legal, ela ficou chata. Porque quando você coloca a lente de aumento nas pessoas, sabe o que é que você encontra? Defeito. Eu acho que a maneira de entender melhor as pessoas é você não colocar tanto a sua lente de aumento, não procurar tanto defeito. Quando você for procurar um amigo, por exemplo, abra os dois olhos. Achou? Fecha os dois. Porque a gente tem essa mania, né, de procurar defeito. Eu acho que a melhor maneira é não procurar muito defeito, até porque todos nós somos imperfeitos. Eu, pessoalmente, tenho, na minha opinião, tenho muitos defeitos. Se você botar uma lente de aumento em mim, vai achar muito defeito. Mas os defeitos fazem parte, porque as pessoas, elas não são construídas e não crescem por atingirem um determinado lugar. Elas crescem durante o caminho. Então, os defeitos, acho que até são necessários para que nós possamos melhorar, para que nós possamos crescer e para que nós possamos exercitar até a nossa fé. Já pensou se nascêssemos todos anjos já, Neto? Né? Então, seria bom, né?
Seremos todos anjos um dia. Mas temos que batalhar. Mas nascemos isso, imperfeitos, né, César? Reinaldo, por favor. Doutor César, como a autossugestão pode ajudar a desenvolver as competências? Depende da autossugestão. Porque hoje tem muita gente que tem o que eu chamo da baixa autoestima. Tem gente que não se gosta, tem gente que acha que tudo que ela faz não dá certo. Essas pessoas têm muitos padrões limitantes de comportamento. E quando o padrão limitante de comportamento existe, você está num estágio de padrão repetitivo de comportamento. Então você vai acabar se relacionando com as mesmas pessoas que vão te criar os mesmos problemas. Pô, na minha vida só acontece isso. É fundamental que as pessoas descubram seus padrões limitantes de comportamento, atuem nele e façam sempre uma autossugestão nutritiva, né, com boas informações, com boas críticas. Olha, muita gente, Neto, fala hoje que tem muita coisa ruim acontecendo e aí cria uma autossugestão negativa. Mas eu vou te mostrar uma maneira de você ver esse universo um pouquinho melhor. Você viu uma notícia ruim agora aí, com certeza, né? A gente vê. Mas nesse exato momento que você ouviu uma notícia ruim, você pode acreditar no que eu vou te dizer. Tem algum médico salvando uma vida por aí. Tem algum policial ajudando uma mãe a dar a luz dentro de um carro. Tem alguém fazendo uma caridade. Tem alguém praticando o bem nesse universo no exato momento que você está ouvindo essa notícia ruim. O que a gente precisa é levar nossa sugestão muito mais para esse lado das coisas boas que estão acontecendo do que para as coisas desagradáveis. César, então me explica aqui. Se ainda bem que você existe, a gente procura, se a gente tem que reconhecer o bem, não é? Por que nós temos uma atração exatamente nesse sentido que você está falando? De valorizar o mal, de nos interessar pela má notícia, pela fofoca, pela maledicência, ou até mesmo pela desgraça que muitas vezes aconteceu com uma pessoa que a gente nem conhece e está muitas vezes próximo de uma coisa tão positiva, de um amor, de uma alegria, de uma amizade. Por que o ser humano não tem esta experiência, não tem essa preocupação? É que nós temos ao longo desses milhões de anos, Neto, desenvolvido essa crença, né? Para o que é bom incomoda, para o que é mal incomoda, e o que é bom é natural. Então é obrigação ser bom, é obrigação praticar o bem, né? Então para que não? Mas ele não fez mais que a obrigação dele. Na realidade é por isso que nós temos que crescer, Neto e telespectador, interiormente. É por isso que nós temos que crescer na nossa fé, é por isso que a gente tem que se aproximar todos os dias um pouco mais de Deus. Todo dia você tem que se aproximar um pouquinho mais dele. Todo dia, a todo momento. Porque se você acreditar que esse mundo que você está vivendo hoje é real, você vai ficar com essa crença sempre nas coisas negativas e você não vai ter os seus olhos voltados para as coisas positivas. Irmão, bola da vez. Olha, interessantíssima essa resposta do César Romão. Mas concluindo, eu gosto muito de falar no empresariado, porque o empresariado tem muito a ver aí com a nossa atividade, com o nosso meio e tal. O empresário ele se sente muito incomodado com a concorrência, principalmente com aquela concorrência desagradável. O que você assimila junto ao empresariado? O que ele deve fazer para continuar trabalhando, tendo paz e progredindo no nosso país? Duval, eu acho que não tem ninguém no mundo que tem mais concorrência do que eu. Quando você entra numa livraria, tem uma média de 12 mil títulos. Você entra numa Mega da Siciliano, por exemplo, tem 12 mil títulos lá. Por que o leitor, entre 12 mil títulos, vai lá e vai pegar um livro de César Romão? Eu acho que essa pergunta o empresariado devia se fazer. O que é que você vai fazer de diferente, de ético, para que as pessoas te procurem? Porque quem tiver um trabalho sério hoje, pode ficar tranquilo. O mercado vai até essa pessoa. Quando o Henry Ford fez a primeira geringonça dele lá e deu uma volta na casa dele, a mulher dele falou: pô, você é louco, não tem nem estrada aqui, só passa cavalo e carroça, onde é que você vai com esse negócio aí? Vai ter que ficar derrubando árvore para a gente chegar até a cidade, sentado nessa geringonça? Ele falou: não se preocupe. Quando o mundo souber o que eu faço, o mundo irá derrubar árvores e abrir estradas para chegar até mim. Então eu acho que essa é que tem que ser a mentalidade do empresário. Na Tribuna Independente, hoje, o conferencista e escritor César Romão, falando sobre Ainda Bem
que você existe. Nós vamos fazer um breve intervalo, já retornamos aqui na Tribuna Independente. Até já. Tudo bem, Dom César? A Nordeste. Voltamos a apresentar a Tribuna Independente, ao vivo para todo o Brasil, hoje com a presença do conferencista e escritor César Romão. César, o Zé da Videira, lá do Recife, meu querido telespectador lá do Pernambuco, ele pergunta: como agir quando você, na família e com os amigos, só lembra quando precisam? Olha, esse é um processo natural, essas coisas não tem muito jeito não. O importante é você saber lidar com essas situações, porque sabe o que acontece? As pessoas na dificuldade, isso é até uma coisa boa, as pessoas numa dificuldade lembrarem de você, porque é uma coisa boa, é sinal que você está num lugar legal dentro dessa pessoa. E a família é assim, né? Ela vai abandonando, vai desagregando, mas aí, pô, precisou, ela vai lembrar. Então existe um elo, né, de ligação. Eu acho que as pessoas não devem se incomodar com isso, não. Devem até achar bacana aí por serem lembradas num momento difícil, porque é só num momento difícil que você procura uma mão que você julgue que realmente é amiga. A Maria Dolores Agostinho está dizendo que está achando o programa muito bom, muito bonito. Ela é de Santos e está pedindo um livro. Tem gente fazendo lobby aqui para Chuchu. Escreve pelo site. O sorteio vai ser de 10 livros através do site www.cesarromão.com.br. Põe lá a sua mensagem, diga que você está vendo aí a Rede Vida e a gente vai sortear 10 livros através do site. César, Dinorá Calmon, de Vitória, no Espírito Santo, também está parabenizando pelo programa. Vou muito para lá, para Espírito Santo. É mesmo? Muito lá, muito. Tem um público grande lá. Obrigado aí aos meus amigos capixabas aí. Reinaldo, por favor. Doutor César, o senhor falou agora em várias publicações, vários livros nas livrarias que tratam do assunto ao qual nós estamos nos referindo aqui. Quando no Brasil começou esse entusiasmo por esse tipo de literatura? Quer dizer, nós tivemos aí Lourenço Prado, Alegria e Triunfo, Hei de Vencer, Arthur Riedel, enfim, vários autores que são lá de 1950, 60, o senhor falava em Napoleão Hill, no Joseph Murphy. Como é que esses escritores influenciaram esse trabalho que o senhor desenvolve e que outros também vêm desenvolvendo nesse momento? Olha, eu sou um leitor incondicional de todos esses autores que você disse aí, somente Arthur Riedel, que hoje tem até pouca literatura sobre ele. Eu gosto muito do trabalho dele, adoro o trabalho dele. Eu acredito que essa busca das pessoas pelo que se chama se intitulou, né, de autoajuda, até ficou uma coisa meio estranha, mas olha, não existe outra ajuda que não seja auto. A única ajuda vem de você. Você pode estar doente, saber o remédio e não toma, então não adianta, é você que tem que tomar o remédio. O livro pode trazer uma solução para você, mas você tem que ler e você tem que praticar. Né? Se o livro fosse tão de autoajuda assim, se você estiver morrendo afogado, eu jogo um livro lá, você segura, ele te salva. Não é assim. Quer dizer, você que tem que praticar aquilo que você acha que é benéfico para você. Isso sempre existiu. Você vê, desde 1950 nós temos autores aqui que publicam. É que hoje as pessoas estão muito mais ávidas na busca das conquistas, na busca material. Então elas estão procurando, né, outros meios de vencerem, de realizarem os seus sonhos, de atingirem os seus objetivos, adquirirem aquilo que querem. Então houve assim uma busca maior. Agora, de muita literatura que surgiu, poucas ficaram. Se você ver hoje, nós teremos hoje aí os mesmos autores dessa época, mais alguns novos que surgiram de uns 15 anos para cá, é o que estão, mas muita coisa vem e muita coisa se foi também desse mercado. Agora, por exemplo, o Joseph Murphy, ele fala muito em subconsciente, quer dizer, é essa autossugestão, é esse desenvolvimento de competências são semelhantes, ou o subconsciente tem ou desenvolve uma outra atividade, pode ajudar de outra forma essa autoajuda? Eu vou te dar uma informação interessante, pouca gente sabe disso. Joseph Murphy foi um padre, ele é religioso nos Estados Unidos, né? Então, na realidade, ele é um cientista bíblico, e ele usou a Bíblia. Todos os livros dele são fundamentados na Bíblia. E eu, como um discípulo dele, né, tem 35 livros, né, eu acho que essa é a melhor fundamentação. Quer dizer, a Bíblia é um grande livro e, na realidade, foi o primeiro grande livro com esse conteúdo.
Até quando a Bíblia foi impressa a primeira vez, foi impressa em latim, né? E quando surgiu a prensa, Gutenberg, o primeiro livro impresso foi a Bíblia, e de todos esses livros é o único que ainda se mantém e irá se manter no mercado, né? César, tem uma pergunta aqui de um cara chamado César Romão, você conhece, não? Olha, esse cara tem tanto defeito, rapaz, a gente estava comentando aqui o que ele tem de defeito, né? Mas quem não os tem, né, César? Mas também tem muitas virtudes. Ô César, tem aqui. Por que será que fazer tudo o que gostamos e tudo aquilo que nos proporciona bem-estar acaba fazendo com que nos sintamos culpados? Olha, esse é um drama da vida das pessoas, né? O cara fala assim, eu tenho que trabalhar 14 horas. Rapaz, eu não trabalhei 14 horas hoje, eu só trabalhei 5. Não, mas hoje é sexta-feira, eu não posso ir ao cinema. Não posso, porque hoje é sexta-feira, hoje é dia de trabalhar. Na realidade, tudo isso, a culpa que a gente sente de fazer o que a gente gosta é terrível. E aí você deixa de fazer o que você gosta. Então, eu acho que se você sentir vontade de, num dia de semana, pegar teu filho, levar ao cinema, vai lá, faça isso. Mas faça as coisas sem culpa. Para de se culpar. Porque, na realidade, essas são regras impostas pela sociedade. Ai, como é que o meu chefe vai me ver? Como é que fulano vai ver? Gente, o que as pessoas pensam de você é problema inteiramente delas. A gente não pode ficar se preocupando com o que o outro vai achar, com o que o outro vai pensar. Você é que tem que se preocupar com você. E não deixa de fazer o que você gosta em função de outras pessoas, não. Bom, César, tem uma psicóloga que diz o seguinte, que muitas pessoas criam armadilhas para não se permitirem ser feliz. Ou seja, a coisa está tudo caminhando bem no emprego, no trabalho, no relacionamento familiar, entre os amigos, mas de repente vai lá e coloca uma pedrinha justamente porque não se permite ser feliz. Você detecta esse sentimento? Você percebe isso também? Muito, Neto. Tem gente que se você tirar o sofrimento, ela morre. Aí ela Tem diz cara o que seguinte, você ainda resolve... bem que você existe, você me faz sofrer, isso me motiva a viver. Tem gente que se você resolver o problema dele, ele fica bravo. Aliás, eu conheço algumas pessoas que a minha mulher briga e fala, você não vai resolver? Eu falei, não, esse eu não posso resolver o problema dele, ele tem que ficar com o problema dele mais um bom tempo, agora não é hora de resolver o problema dele. Tem hora para resolver o problema da pessoa, porque tem gente que se você tirar, a pessoa sofre, né? Tem gente que se você der uma boa notícia para ele fica triste. Quer dizer, é um contexto de crença, né? Porque olha, quem ri muito um dia vai chorar. Olha, nem parece que isso é verdade. Já reparou como as pessoas conseguem alguma coisa boa na vida? Eu ouço muito isso. Nossa, nem parece verdade, sabe? Eu consegui isso. Elas não acreditam no lado bom. Então isso é uma crença. E isso a gente tem que quebrar com o nosso crescimento pessoal e o nosso crescimento junto ao nosso universo, junto à nossa crença, junto a Deus. Quer dizer, é assim que você cresce para se libertar dessas crenças a ponto de você aceitar a felicidade como um objetivo seu de vida e não alguma coisa. Tem gente que acontece coisa boa na vida e não conta para ninguém, né? Não vou contar porque vão botar olho gordo em mim. Não conta para o vizinho. Não. Esconde o carro novo na garagem e não deixa o vizinho ver. Mas geralmente é o pessimista, né, César? Não, são as pessoas que fazem armadilha para ser infeliz. É justamente isso que o Neto falou. Tem muito isso, Neto, tem bastante. Tem uma história interessante de uma pessoa que sempre colocava defeito numa coisa que ele não gostava no corpo. De repente ele fez uma cirurgia plástica, ficou muito bom, ficou espetacular, e ele ficou profundamente incomodado, porque era aquela situação que ele justificava, por que não arrumar namorada, por que não ser isso, por que não ser aquilo, por que, né? Então de repente acabou o defeito, e aí? Como é que justificar isso? E você sabe que é fácil, Neto, a gente detectar esse tipo de pessoa. Basta você conversar com alguém, conta uma notícia ruim para ela. Ela vai te contar 2, você conta 3, essa prosa vai durar. Né? Irmão, por favor. César, nesse meio imundo empresarial, existe realmente isso que você acabou de comentar. Há empresários que eles preferem dar sempre uma má notícia para o seu colega empresário, outro empresário. Você acha que essa má notícia tem alguma afinidade de interesse próprio, protegendo o seu produto para ele se alavancar mais no mercado? Ou existe alguma restrição psicológica nesse mundo, nesse meio empresarial? Justificativa de incompetência. Por quê? Porque, Duval, quando você não é estritamente competente, o que acontece? Alguém tem que ser culpado, mas não você.
Então é o mercado, é o governo, é o fornecedor, é sempre alguém. Então eu acho que as pessoas hoje que fazem muito isso estão justificando a incompetência, porque eu não vejo razão. Se você faz sucesso, se você tem alguma coisa legal, por que não dividir isso com as pessoas? Por que não mostrar às pessoas que você é alguém que pode inspirá-los a dar certo na vida? E você sempre mostrando ao contrário, né? Você fala, olha, eu conheço 5 pessoas que tentaram fazer isso e não deu certo. Entendeu? Não, é o contrário, nós temos que mostrar às pessoas que dão certo, os exemplos que dão certo, e sempre ter coisas inspiradoras para passar para o mercado e para as pessoas. César, escrever livro dá dinheiro? Olha, Neto, eu hoje posso dizer a você que a gente está bem, depois de 10 anos de carreira, a gente tem hoje um nome bem respeitado, tem uma vendagem elevada, mas é um longo trabalho. Existe um preço muito alto para se pagar, e eu vejo muitos escritores desistindo rapidamente. Durante a minha carreira, e a minha mulher sabe disso, minha família sabe disso, eu carreguei muito livro nas minhas costas, eu carreguei muito livro na minha mala, eu fiquei muito de pé em feira de livro, dando livro às pessoas para que lessem e conhecessem o meu trabalho, e ainda faço isso, ainda vou a todas as feiras de livro do Brasil. Eu acho que eu sou o único autor brasileiro que vai a todas as feiras de livro, está na minha agenda as feiras de livro, e eu acho que se você estiver disposto, não é a questão do livro, sabe, né? É o que você está disposto a pagar pelo preço do seu sonho. Sabe por quê? Eu tenho uma afirmação, inclusive está neste livro, ainda bem que você existe, e ela diz o seguinte: o sim do seu coração é maior do que o não do mundo. Porque quando nós temos um sonho, você vai encontrar, a maioria das pessoas vão dizer não para você. O universo vai dizer não para você. Mas você vai ter que ouvir teu coração, porque o teu coração é o único elemento que vai ser sincero com você e dizer para você, continua ou não. E as pessoas desistem, Neto, quando ouvem o mundo. E eu sempre ouvi meu coração com relação à minha carreira literária. Porque não pense você que a gente começou bem, não. Eu escrevi 3 livros, os 3 primeiros livros meus foram um fracasso. Só o meu 4º livro, A Semente de Deus, é que veio a ser um best-seller. Hoje é um best-seller, é até um fenômeno, porque é um livro de 14 anos que ainda frequenta listas de mais vendido e está exposto aí em vitrines de livraria. Qual é o compromisso que você tem com o seu sonho, que você acredita? Você está disposto a pagar o preço para daqui a 10, 15 anos você ter uma carreira promissora, por exemplo, se você quer ser escritor? Existem pessoas, Neto, que dizem, Romualdo, eu gostaria de te mandar um livro para você analisar. Bom, então traga para mim, olha, eu vou mandar daqui um mês porque eu estou sem carro. Olha, esquece, joga seu livro no lixo, não vai funcionar, não vai dar certo. Nós temos um preço a pagar. Eu acho que eu paguei o preço, ainda pago, tenho muita disposição para pagar ainda outros preços que virão. Assim como a Rede Vida, quando começou, eu tenho certeza que a revista Empresário, quando começou, pagou o preço de lançar uma revista extremamente voltada para empresário. Se você tiver com disposição de pagar o preço pelo que você acredita, e ouvir seu coração, o não do mundo não vai te incomodar. César, você escreveu um livro que hoje é tema de campanha publicitária nas principais televisões brasileiras, proposto pela Associação dos Publicitários e também encorpada pelo governo, que é Tente Outra Vez, né? Eu, quando vejo o tema desse livro aqui, eu agora começo até a me lembrar das imagens do Ronaldinho. É verdade. Porque, inclusive esse livro, Neto, foi lançado na Tribuna há 4 anos, acho que foi a última vez que eu estive aqui, nós fizemos o lançamento do livro, Tente Outra Vez, que o livro justamente fala sobre isso, né, para as pessoas não desistirem, como é que as pessoas podem recomeçar. E agora acho bacana o presidente ter feito essa campanha, ainda mais está usando aí a música do Paulo Coelho, né, cantada, presidente, pena que o intérprete da música não seja Raul Seixas, viu? Fica aí a minha sugestão. Se o Raul cantasse essa música nesse comercial, o senhor faria mais sucesso com a sua campanha. É uma sugestão para os publicitários todos, que foi uma iniciativa dos publicitários. Erro grave. Não há desvinculação desta canção de 2 personagens, que são Paulo Coelho e Raul Seixas. Muito bem, Reinaldo. Bom, eu passo a vez para o companheiro. Nós ainda temos algumas Por favor. Bom, então vamos lá. Eu falei do poder do subconsciente que é tratado nos livros do Joseph Murphy, e eu não entendi bem a resposta do senhor. Eu gostaria que o senhor voltasse um pouquinho a essa questão, por favor. Quando a gente fala de subconsciente, para o nosso universo hoje é uma coisa muito etérea.
né? Porque o Murphy é muito científico, ele é um cientista, né? Mas eu acredito que o nosso subconsciente ele é formado pelas nossas crenças. É formado justamente pelas pequenas coisas que nós não vemos, que nós não sentimos e que ficam ali. Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma coisa que tem grande, que afeta muito o nosso subconsciente. Quando nós sentimos raiva ou não perdoamos alguém, todos os nossos sentimentos são transformados em enzimas. Então, quando nós sentimos raiva, por exemplo, nós emanamos uma enzima, criamos uma enzima no nosso corpo chamado MAO, enzima MAO. Essa enzima se agrega no nosso cérebro e fica lá, no nosso subconsciente. E toda vez que você vê alguma pessoa, mesmo que você não conheça, se ela tiver características aparentes daquela outra pessoa que você sentiu raiva, você vai sentir raiva dessa pessoa sem conhecê-la, sem falar com ela. É aquela pessoa, rapaz, eu nunca vi, mas olha, eu não gosto dessa pessoa, não sei por que eu não gosto. É porque alguma vez, alguma característica dela combina com a característica de alguém que você teve desavença. Nós transformamos todas as nossas emoções e sentimentos em enzimas e elas vão ao subconsciente. Então, esqueça o subconsciente, minha opinião, esqueça o seu subconsciente e trabalhe as boas crenças no seu consciente, no seu dia a dia, porque aí sim você vai preencher o seu consciente com coisas positivas e ele, no momento que você precisar, ele vai estar atuando para você e passando para você o que você precisa. Eu vou voltar ainda na questão do mercado. Qual é a região do Brasil que hoje mais compra livro, César? Olha, por incrível que pareça, no meu caso não é São Paulo. O meu maior público está na Bahia, segundo lugar Espírito Santo, terceiro lugar São Paulo. Interessante isso, né? Bonito. Paulistanos, por favor, eu sou da terra. Eu quero que o meu estado seja o líder, né, campeão de compra dos meus livros. Então vamos correr aí para as livrarias essa semana, vamos mudar esse ranking. As pessoas dizem que no Brasil não se lê muito, Neto, mas se lê sim, sabe? Eu acho que hoje, eu fiz uma palestra agora numa feira de livro, lá em Ribeirão Preto, e até comentei sobre isso. Nós, escritores, Neto, é que precisamos ouvir mais o que o leitor quer. Nós precisamos entender o leitor. Por exemplo, esse livro, Ainda Bem Que Você Existe, ele nasceu a seu pedido, leitor. Eu escrevi para você. Porque foi você que disse para mim, olha, Romão, por que você não faz algo assim? Eu fiz, está aqui, foi feito para você. Eu acho que esse é o sucesso, é quando você vai ouvir a população, você vai ouvir o povo, que é o sucesso de outros autores aí que brilham no mundo inteiro, né? Como o próprio Paulo Coelho, que recomenda aí um dos meus livros, a Semente de Deus, o Og Mandino, que também recomenda a Semente de Deus, é o único livro que ele recomendou em toda a sua carreira, e ele é o homem hoje que mais vende livros no mundo depois da Bíblia, apesar de ter falecido em 1995. Qual é a característica dessas pessoas? Eu aprendi que eles vão ouvir o povo, quer dizer, eles não escrevem algo para atolar a garganta abaixo de ninguém, né? Eles escrevem algo que realmente as pessoas, não é o que as pessoas querem ouvir, é algo que desperte realmente o que as pessoas querem sentir. Muito bem, César. Estamos chegando ao término do programa de hoje. Eu quero agradecer a presença do empresário Durval Campanini, que é diretor da revista Empresários. Durval, que bom tê-lo aqui. Você teve como capa desta última edição da sua revista o nosso colega de profissão, Carlos Alberto Nóbrega, foi um dos capas da revista Empresário. Até eu gostaria, aproveitando esse gancho da cultura aí do César Romão, né? O que ele acha da revista Empresário, né? Olha, eu tenho muito carinho pela sua revista, mas eu acho que a revista tem muito de você, dos seus editores, dessa coisa que a gente falou aqui, porque eu já vi, por exemplo, o pessoal dele carregar, alguns anos atrás, quando essa revista começou em eventos, o próprio Durval mesmo distribuindo mão a mão, como eu fazia com os meus livros, quer dizer, e eu acho que você chegou lá. Hoje a revista Empresário, sem sombra de dúvida, é uma das publicações mais respeitáveis aí desse mercado, e tem na capa, meu querido amigo, Carlos Alberto Nóbrega, amo você, te adoro, você sabe que a nossa ligação é de coração. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para ele aqui. Muito bem. Muito obrigado, Durval, pela participação. Muito obrigado pela participação. Quero agradecer também ao meu colega jornalista Reinaldo Antônio, que sempre me prestigia e me honra aqui com a sua presença. Muito obrigado, Reinaldo. Eu que agradeço, Neto, a honra é minha de estar aqui e aprendi muito hoje à noite aqui com o César. Muito obrigado, César. Obrigado aos telespectadores. Obrigado. César, eu gostaria de colocar no ar, ao término do programa de hoje, uma frase que você disse aqui muito forte. Vamos à frase? Vamos lá? A frase é a seguinte: o sim de seu coração é maior
que o não do mundo. É isso mesmo, César? É isso mesmo. E eu vou repetir só do sorteio aqui, www.cesarromão.com.br, escreve para lá, fala que você estava conectado à tribuna e você vai concorrer a um dos 10 livros que a gente vai sortear através do site. Posso deixar uma mensagem final? Por favor, César. Nunca, jamais desista do seu sonho. Não vale a pena. Se você desistir, vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir, será uma pessoa alimentada pela esperança de um futuro melhor. A sua esperança no futuro é o que vai te dar força no seu presente. Você pode pensar, Romão, mas esta coisa de sonho é loucura, todo sonhador é um louco. É verdade. Todo sonho é uma loucura, todo sonhador é um louco. Mas quando o sonho se realiza, se torna sabedoria. E o sonhador se torna um sábio. Nunca, jamais desista do seu sonho. Muito obrigado ao escritor e conferencista César Romão, que está lançando o livro Ainda Bem que Você Existe, e aproveitou, esteve aqui na Rede Vida Televisão para poder, ao seu lado, comunicar a sua maneira de pensar e de agir. A você, telespectador da Rede Vida Televisão, muito obrigado por ter participado desse programa e fique agora com o programa Combate, Menos Impostos, Mais Empregos, com presença de Marco Sintra e Luiz Dinesi. Daqui a pouquinho, ao vivo, direto dos estúdios aqui de São Paulo, na Rede Vida Televisão. César, muito obrigado, sucesso, parabéns. Muito obrigado pela oportunidade. E tenho certeza que nós teremos mais um campeão de vendas em todo o Brasil. Muito obrigado. E parabéns à Rede Vida por ser essa televisão tão no coração de toda a família brasileira. Muito obrigado. Até o próximo encontro. Tchau.